doutor? Tá sempre fácil. Muito leve, né? Olá, amigos e amigas, você que é espectador aqui do programa Blindagem em Foco, sempre trazendo aí informações bastante importantes, informações relevantes para o setor de segurança de um modo geral e, evidentemente, também blindagem de veículos. E hoje eu estou tendo a honra de receber aqui Luiz Fernando Tiosso, que é o responsável pelo projeto Vale Mais. Sabe o que é esse Vale Mais? Você vai saber por que ele vale mais. Tiosso, eu vou chamar ele de Tiosso, que é o nome que todo mundo conhece. Tiosso, seja bem-vindo aqui no programa Obrigado, Blindagem em Foco. Marcelinho. Vamos tratar aqui da blindagem do projeto Vale Mais da Volkswagen, né? E eu já começo aqui perguntando Prazer aqui. estar aqui com você e falando um pouco do nosso projeto, do que a gente tem aí. Eu tenho aqui, Tiosso, você já deve ter visto alguns programas do Blindagem em Foco. Nosso intuito aqui é sempre orientar o consumidor final e também os blindadores de boas práticas e também de cuidados que ele tem que ter quando ele vai pensar em adquirir um blindado, né? É um tema, blindagem é um tema bastante técnico e que o usuário sempre fica nas mãos do vendedor, porque o vendedor tem uma orientação, evidentemente, é natural, né, que ele fale do produto dele. Mas quando ele precisa assim, ampliar o conhecimento para que ele possa decidir, né, entre um produto e outro, uma blindadora e outra, ou uma matéria-prima e outra, o programa Blindagem em Foco está aqui para orientar, para que ele possa escolher da melhor forma possível. É por isso que estamos aqui com um convidado que é o Tiosso, para falar do projeto Vale Mais, que ele vai explicar para a gente por que vale mais. Não é isso, Tiosso? É isso aí, Marcelinho. E é uma coisa que o mercado de blindagem vem crescendo, né, Marcelinho? Então, quando a gente fala, você fala desse cliente que aparece, existe aquele cliente tradicional da blindagem, que já blinda há mais de 30, 40 anos aí, né? O mercado Tem já alguns casos que ele está na terceira ou quarta geração já. E tem muita gente que conhece de blindagem, mas para um mercado que dobra de tamanho a cada 4 anos, tem muita gente nova chegando. Tem muita dúvida sobre o que ele está comprando, com toda essa variedade que a gente tem no mercado, de produtos, de fabricantes, de blindadoras, né? Então, o programa Vale Mais, né, que a Volks lançou, né, um programa de blindagem Vale Mais, ele é um programa que traz uma padronização para esse processo, para que a gente sempre entregue a mesma coisa para o nosso cliente, né? E, lógico, com o DNA da marca, pensando em qualidade, né? Vamos já começar, você citou aqui a padronização. Você tem hoje, pelo que eu pesquisei lá, são 6 empresas já que fazem parte desse projeto, não é isso? Exato, são 6 blindadoras. 6 blindadoras. Então, o nosso programa está baseado aonde? Eu tenho um produtor de materiais, que é o produtor do que a gente chama de kit, tá? Que é o vidro e o opaco, que são os principais materiais padronizados. Esses materiais têm um projeto, né, e um processo de fabricação padrão feito por esse parceiro. Essa é a Ser Company, né? Então ele produz o material opaco e os vidros dentro de padrões que são aplicados por essas empresas. E quando você faz isso, né, para essas 6 empresas que a gente tem parceiras, essas 6 blindadoras, né, elas também aplicam um processo de montagem padrão. Esse é um diferencial muito grande no mercado, né? Porque hoje, quando você tem uma blindadora trabalhando, ela pode ter dentro dos processos dela 1 ou 2 modelos de blindagem de um carro. E é um pouco mais complicado de você manter um processo e um controle de qualidade. Não é que não seja possível, mas quando você padroniza isso, você ganha mais confiabilidade, mais qualidade e um resultado final muito melhor. Nós vamos discorrer aqui durante o programa vários itens, né? Desse vale mais e por que ele vale mais, mas só para finalizar esse assunto de padronização, para que você, usuário, entenda, o projeto de blindagem, cada blindadora tem o seu próprio projeto. Então, as blindagens, em que pese que todo mundo diz que é tudo igual, não é tudo igual, tá? Ele pode ser até o mesmo fabricante de vidro, o mesmo fabricante do opaco, mas o projeto daquela blindadora é diferente, pode ser diferente da outra blindadora. O que o Tiosso disse para nós aqui, que no caso do Vale Mais, os parceiros, né, da blindagem Vale Mais, todos têm o mesmo processo, ou seja, padronização, não só de processo, mas de materiais também, dando a certeza que se você comprar
um veículo do projeto Vale Mais, blindado para blindadora A, e você pegar o da blindadora B, que é parceira do projeto, ele vai ser exatamente igual internamente, tanto no material quanto na forma de instalação. É isso, É né? exatamente isso. Muito legal. A gente pode usar isso, por que a gente fala disso? Eu posso usar isso numa analogia com carros, né? Hoje eu produzo o Polo na planta da Anchieta, né? A gente tem uma planta em São Bernardo que a gente chama de planta Anchieta, e nós temos uma outra planta produtora de montadora de veículos que é lá em Taubaté, que é a planta Taubaté. Quando você compra um Polo, você não sabe se esse carro foi montado na Anchieta ou em Taubaté. O único jeito de você saber isso é se você olhar o chassi, que tem uma letrinha diferente entre um e outro. Então, nesse caso, é o mesmo conceito, é esse conceito que a gente está levando para o projeto de blindados. Isso é importante também, né? E eu falo como blindador que fui a minha vida, né? Meu trajetória profissional foi em blindadora por muitos anos. E é uma segurança, né? Que a gente passa. Quando a gente fala em segurança, que o programa Blindagem em Foco também aborda todo tipo de segurança, segurança para o comprador de que ele está comprando ou adquirindo uma blindagem que foi passado por uma verificação de processos, né? Porque os materiais já foram testados e aprovados lá pelo Exército Brasileiro, e inclusive fala-se muito em rastreabilidade. Hoje, o nível de exigência para você aprovar um material no Exército Brasileiro, o Exército tem, isso é muito importante você saber disso, tá? Tem uma rastreabilidade, todos os materiais têm um número de série do lote, e você no teu veículo vai saber quando foi fabricado, quem fabricou, em que época, tudo isso você consegue dos materiais. O que o Projeto Vale Mais, o Tiosso está nos contando aqui, é que neste caso também ele tem uma rastreabilidade dos processos. Do processo de montagem, né, Marcelo? Se me permite fazer uma analogia com o meu carrinho. Segurança para você, usuário. É uma coisa muito simples da gente entender. Imagina você comprou um carrinho para o seu filho. Geralmente dá algum probleminha, você vai lá querer desmontar, eu arrumo, né? E aí, de vez em quando, sobe uns parafusinhos do lado lá, né? Então, quem já não fez isso, a gente garantir que não sobe parafusinho, não interessa onde você vai montar o carro ou onde a gente vai fazer a blindagem, ele tem que seguir um procedimento para que não sobre os parafusinhos. Isso é muito importante, né? Legal. Ô Tiosso, mudando um pouquinho, mas seguindo nesse assunto do Vale Mais, para que vocês entrassem, eu me lembro, eu trabalhei numa empresa que tinha uma parceria muito forte com a Volkswagen lá nos anos 2000, né? E era única naquela ocasião. E de lá para cá o mercado mudou, como você falou, a cada 4 anos ele está dobrando de volume. Isso despertou, essa opinião minha pessoal do Marcelinho aqui, né? O interesse de algumas montadoras nesse mercado, levando para o usuário final essa segurança nos processos. Vocês tomaram, acredito que sim, mas eu só queria confirmar isso contigo, quais foram, que formato vocês utilizaram para ouvir o cliente das dores desse mercado? Vocês fizeram uma pesquisa, provavelmente, né? Marcelinho, fizemos muitas pesquisas, né? A Volks foi a primeira montadora a entrar no mercado de blindados com parceria. Isso aconteceu em 2004, né? 2004, eu não lembrava o ano. Foi o primeiro ano que uma montadora montou um projeto de parceria para carros blindados, né? A gente sempre escutou o nosso cliente, né? E é um cliente que pedia isso, né? Então, ter essa troca de conhecimento entre a montadora e uma blindadora e um projeto de blindagem é muito importante. Então, lá em 2004 a gente entrou, começou a fazer isso, e vou te falar uma pesquisa que a gente fez recentemente. Hoje, analisando esse mercado, né, um cliente espera 3 coisas que são muito importantes para ele. Primeiro, é a garantia. E quando a gente fala em garantia, não é só uma garantia de produto, de que o vidro não vai ter nenhum problema ou que não vai ter um problema no opaco, balisticamente falando, mas é ter uma garantia de ter uma assistência técnica, de ter um projeto que ele olha e fala, olha, esse daqui eu confio, né? Eu sei que isso vale mais para mim porque eu tenho confiança naquilo que eu estou recebendo. Segundo ponto que o cliente mais quer saber, o valor de revenda do veículo. Terceiro, potência, e depois ele fala de preço. Então, para você ver como esse cliente se interessa por esses valores, né? E a gente foi atrás de tudo isso, foi tentando resolver problema a problema durante todos esses anos que a gente vem com o projeto, né? E agora com o Vale Mais trazendo novidades para esse mercado. Ele falou uma coisa importantíssima que eu sempre repito aqui no programa: valor é uma coisa, preço é outra. Ele falou sobre valor, né?
é você entender o valor daquilo que você está adquirindo. E ele diz também aqui uma palavra que é segurança, que é que todo mundo busca. Não é só a segurança balística, é segurança na compra, segurança na revenda, segurança nos processos, segurança em todos os aspectos. E é por isso, de novo, que chama Vale Mais. Não é isso? Aí. Porque ele está preocupado com tudo isso. Há uma dúvida muito grande, eu recebo sempre muitos comentários aqui através das mídias sociais, Tiosso, e eu queria que você nos ajudasse aqui a esclarecer para o usuário final. Eu sou partidário de que as empresas participantes desses projetos de blindagem se dirijam diretamente ao usuário final para explicar porque, como você acabou de falar agora, em que pese que tem pessoas ou famílias que já usam carro blindado há muitas gerações, né? Eu sou um daqueles que começou lá nos anos 90, mas sempre tem aquele primeiro sutiã, vamos chamar assim, né? O primeiro carro e o primeiro blindado. Ele faz uma confusão e, inclusive, as empresas do setor de blindagem, que são mais de 200 em atividade, entre falar blindagem homologada, blindagem certificada. No caso do projeto Vale Mais, vocês, como já foi comentado, são 6 empresas que foram parceiras, né? E foi estabelecido materiais específicos para trabalhar nesse projeto. Vocês, se você puder falar um pouquinho sobre a diferença desses 3 níveis de parcerias ou de carro blindado, certificado, homologado, como é que funciona isso? São palavras, né? E cada uma tem um significado. Se a gente até falar juridicamente, processo, né? Num processo, mas cada palavra tem o seu teor, né? Quando eu tenho uma parceria, vou começar pelo que a gente tem no Vale Mais, né? Nós temos empresas parceiras. Elas apresentaram um projeto para nós, mostraram as certificações que ele tem naquele projeto, mostraram todos os testes, todas as qualificações do que ele faz no carro. E nessa parceria do que ele me mostra para nós, eu também falo um pouco do meu carro. Para ele, por exemplo, Marcelinho, imagine o seguinte, eu tenho tantos sensores hoje dentro de um veículo que é humanamente impossível uma blindadora conhecer de todas as marcas o que significa cada um dos sensores. Cada marca tem um sensor diferente, um negócio diferente. É impressionante, né? E cada dia aparece um novo, né? Parece coisa nova, porque você está cada vez automatizando mais o carro. Então, nesse contato de parceria, eu falo para ele, olha, esse sensor é importante que você não mexa aqui. Então, nessa parte, a gente vai fazer uma blindagem diferente. Eu troco conhecimentos com esses parceiros de negócio para que o projeto dele se adapte melhor ao nosso carro. Então, essa vantagem do nosso parceiro que ele tem sobre todo o mercado. Entendi. Quando você tem um mercado certificado, uma certificação, é quando esse parceiro ou quando essa empresa apresenta um projeto e aí essa empresa faz um teste desse material. Então ela testa aquilo. E quando você tem um homologado, aí é a ideia da montadora fazer todos os testes no veículo e deixar ele homologado como um veículo blindado. Então esses são os 3 níveis que a gente tem. Isso é importante e eu quis assim, fazer esse questionamento para que você, usuário, de novo, entenda, né? Eu estou sempre falando para o usuário final. E também, quando você for escolher pelo produto, pela blindagem, pelo seu carro, entender essas diferenças, de novo, para não cair na conversa de algum que queira levar ou induzi-lo a alguma coisa. Ah, minha blindagem é certificada, minha blindagem é homologada. Esse projeto Vale Mais aí, ele tem como o intuito realmente passar todo esse nível de segurança de uma empresa do tamanho ou da responsabilidade de uma montadora, como é o caso aqui da Volkswagen, dando segurança para o usuário final, sabendo que este parceiro passou por um crivo, ou vários, né? Vocês identificaram quais eram mais importantes através dessa pesquisa que vocês fizeram, né? Então, olha o tamanho desse negócio, a importância disso tudo. E aí, de novo, chega no ponto final de falar, pô, mas é mais caro, é preço? Não. Presta atenção na palavra, valor. Identifique o valor daquilo que você está adquirindo. Isso é muito legal. Obrigado aí pelo esclarecimento, é importante para todo mundo. Esse detalhe com relação a materiais, Tiosso, eu queria até... Agora eu vou falar um pouquinho para os fabricantes. Vocês fizeram toda essa pesquisa, identificaram materiais e tal, e
por conta dos volumes desse mercado, né? O Brasil hoje é referência, eu sempre falo sobre isso aqui, tem vários fabricantes desenvolvendo excelentes materiais e buscando tecnologias novas, materiais mais leves, com maior eficiência balística e tal. Hoje, se um fabricante, aí eu falo para você, fabricante de material, se ele tem um projeto novo desenvolvido, que ele realmente identifica que ele vai levar para o usuário final algum tipo de benefício, né? Ele procura, através do projeto Vale Mais, para apresentar esse produto, é isso? Eu não sei como é que está hoje, se está aberto, está fechado, qualquer um pode chegar lá. Como é que funciona isso? Hoje não, a gente acabou de começar, o projeto tem 1 ano e pouquinho, né, de lançamento, né? Mas é sempre novos materiais, é nossa busca do dia a dia, né? A gente, para todos que trabalham com a blindagem, né, a gente busca redução de peso, né? A gente busca novos materiais, né? E acho que é sempre muito legal trocar ideia com todos esses que estão aí no mercado buscando novas tecnologias, buscando novos materiais, né? A gente vê, como eu entrei no mercado agora, você vê, é uma revolução que acontece de 30 anos para cá. A gente saiu do aço e hoje a gente tem materiais que são 6, 8 vezes mais leve do que a gente tinha há 20 e poucos anos. Com eficiência melhor, com eficiência balística melhor. Mais eficiente, mais leve, mais tudo, né? Então, isso vai acontecer, Marcelinho, e a gente no Projeto Vale Mais sempre vai estar aberto a escutar isso daí, tá? Outra preocupação, Tiosso, também que eu sempre recebo aqui comentários do programa, é com relação ao pós-venda. No meu entendimento, eu acho que no caso da blindagem, eu vou repetir o que eu sempre falo, blindagem é uma adaptação feita num veículo que não foi desenvolvido para isso. Portanto, passível de você ter algum ajuste ao longo do tempo. Aliás, respeite as manutenções periódicas que são recomendadas pelo blindador e também pelo fabricante do veículo. Tem lá, né, no manual dizendo lá que você tem que fazer, porque é importante para manter os materiais bom. Mas uma das coisas que as pessoas se preocupam, e no caso de uma blindagem com parceiros como essa, eu estou lá sei lá, eu trabalhei em Recife muito tempo, mas lá no interior de Pernambuco, uma concessionária Volkswagen que tem lá, ele acessa o projeto Vale Mais e pode encomendar esse carro lá em Floresta, Caruaru, sei lá eu aonde, e caso ele precise de qualquer assistência, ele pode se dirigir aos concessionários. Os nossos concessionários da marca. Nós temos 470 concessionários no país. 470 que você pode buscar, né? Para ser atendido. Para ser atendido. Porque às vezes, Marcelinho, eu falo muito assim, a gente no programa Vale Mais, nós mantemos a garantia do veículo, mas existe uma divisão e a gente faz uma matriz de responsabilidade do que é responsabilidade continua com nós Volkswagen e o que é da blindadora que fez uma modificação no veículo e nesse momento ela passa a ser responsável por aquela garantia. Então, quando o cliente vai ao concessionário lá, eu estou com um problema no meu carro, tive um carro há pouco tempo atrás com um cliente no Mato Grosso que comprou aqui em São Paulo e ele foi para uma fazenda que ele tinha no Mato Grosso e o carro dele teve um problema. Ele se dirigiu à concessionária lá, a concessionária o atendeu, viu que o problema era um problema que a blindadora precisaria intervir, eles fizeram a intervenção no próprio concessionário, atenderam o cliente não precisou vir para São Paulo, não precisou ir numa autorizada e tudo mais. Então isso vai acontecer, essa é uma segurança que a gente dá. Se for preciso uma intervenção maior, por exemplo, da blindadora, as blindadoras parceiras do programa têm parceiros em todo o país também para atender. Mas essa segurança, né, que a gente falou no começo aqui, né, de dar mais segurança para o cliente, isso a gente vê que no dia a dia faz uma diferença muito grande para quem compra um blindado, né? E quem anda bastante de blindado aí no seu dia a dia, né? Essa segurança, ele comentou desses 470 postos de atendimento, ou seja, concessionários que pode atendê-lo, mas é bom ressaltar um detalhe em relação à blindagem. Você fazer um reparo de um mecanismo de vidro, ou algo barulhinho, alguma coisa, uma infiltração de água, isso é comum e o concessionário pode resolver. Quando se trata de um sinistro, se você bateu o seu carro, tiver que fazer qualquer intervenção em substituição de produtos controlados, o PCS, no caso vidro e a parte opaca é um produto controlado pelo Exército, só pode ser exercido por empresas autorizadas, que tenham autorização para trabalhar com PCE.
E aí eu acredito que vocês tenham lá parceiros, a própria blindadora, né, vai intervir e vai consertar. Então eu só estou falando, lembrando, né? Muito importante, porque, Marcelinho. porque tem pessoas que têm um carro, às vezes compram um carro seminovo, eu vou entrar no segmento de seminovos aqui, né? E ele bateu o carro, liga na blindadora, o conserto fica, sei lá, em 20 mil. Fala, não, eu vou ligar pro Zé. Zé, você arruma, arrumo. Mas é blindado. Não, pode mandar que eu arrumo também, assim. Gente, mexer com um produto controlado é só quem tem a devida autorização. E mais importante, acabou de sair publicada a portaria nova aí a semana passada, que reforça que não se pode reaproveitar material, hein? A manta que vai na porta não pode tirar e pôr de volta não, viu? Porque isso pode comprometer a eficiência balística. Vidro também delaminado com bolhas, tá claro na portaria lá. Não pode reautoclavar, não pode recuperar. Eu não estou aqui defendendo nem criticando quem faz, quem deixa de fazer. Mas você mirou. Gente, eu só estou dizendo que a regra do jogo é essa. E se você pretende trabalhar nesse segmento, tem um escopo a ser seguido. E a portaria foi renovada agora. De novo, eu lembrando, dia 7 de maio foi publicada, portaria 290. Se você quer conhecer um pouco mais, aí entre na internet ou assista o programa Blindagem em Foco, né, que eu vou estar sempre debatendo sobre isso. Mas é importante lembrar, reparos pequenos, como uma maquininha do vidro que não sobe, tá lento, isso aí... Vou dar um exemplo prático para você, Marcelinho. Outro dia tinha um cliente que começou a apitar o sensor de estacionamento dele, do carro. E aí ele foi num concessionário, que há um tempo atrás não estava num programa. O concessionário falou, o carro é blindado, eu não mexo nisso. Aí ele foi num outro concessionário, o concessionário falou, não, é que encostaram no seu para-choque, o sensor caiu, colocou o sensor no lugar, acabou o problema. Isso daí o concessionário pode fazer. Agora, uma intervenção em material controlado, somente locais autorizados e com pessoas qualificadas para fazer isso, né? Isso é muito importante. Saindo um pouquinho do projeto Vale Mais, assim, falando sobre o mercado de modo geral. Para quem trabalha nesse mercado há muito tempo, né, eu costumo brincar com isso, né, que a gente era tido como estragador de carro lá nos anos 90, mas infelizmente, por conta da busca por segurança, hoje os números estão aí bastante expressivos, né? E uma empresa como a Volkswagen e outras bandeiras que estão caminhando para esse movimento de se aproximar das blindadoras, você acha que é uma tendência isso? Não estou dizendo para hoje ou para amanhã, né? E eu gostaria muito, né, como cidadão, que não precisasse de blindagem, né? Então, lógico. Todos nós, né, Marcelinho? Acho que o mercado de blindagem, como a gente comentou aqui, dobrar a cada 4 anos, mostra uma necessidade de um cliente. Para esse cliente, a gente levar segurança para ele, além da segurança balística, né, que ele está buscando, a segurança, por exemplo, de um sensor de airbag. Porque um sinistro de um atentado, de um balístico, é muito mais difícil do que um sinistro de farol de uma batida. Quando você tem isso, né, essa segurança você levar para o cliente, é a gente falar, olha, esse sensor precisa estar aqui, essa parte, esse módulo você não pode, você tem que protegê-lo. Então isso é importante para a gente falar quando a gente mostra desse mercado e a importância que ele tem. E o que eu vejo também, tá, Marcelino? O mundo inteiro está crescendo esse mercado. Pra você ter uma ideia, há uns 3 anos atrás, alemão, né? Eu trabalho numa empresa alemã. Alemão, ele tem uma regra de conduta. Primeiro ele vai e olha, ele escreve o que ele vai fazer e depois ele faz. Os alemães estiveram aqui no final de 2023, olhando o mercado, olhando a blindagem que a gente faz, porque mesmo na Europa você já tem um mercado de carros blindados acontecendo. É uma tendência, aproveitando o teu comentário, desculpa interromper, eu já interrompendo, a gente está sendo procurado aqui, tantos fabricantes quanto blindadores, pessoal de mão de obra está sabendo disso, países aqui da América do Sul, da América do Norte, Estados Unidos, interessados, porque a blindagem em outros países, como você citou aí, no caso Europa ou América do Norte, ela sempre foi voltada para casos mais graves, como atentado ou guerra civil. E a blindagem é uma blindagem muito mais robusta no que diz respeito aos níveis de proteção e também ao peso agregado no carro. O que a gente faz no Brasil, que é para esse tipo de violência,
que infelizmente tem crescido, né? Bastante. Equador, eu já tenho blindadores sendo instalados no Equador e estão buscando não só referência de como trabalhar, mas também na regulação. O Brasil, através do Exército Brasileiro, aí tem que elogiar aí o trabalho do Exército em controlar, tem muitos países que não têm controle nenhum. E voltando aí no que você falou da Europa e dos Estados Unidos, aquilo que eles estavam acostumados, ele imagina que blindagem de um carro vai botar um vidrão dessa espessura, que vai estragar o carro. Quando vem um alemão, como você falou, vem aqui, olha, fala, pô, mas esse negócio aqui, mexeram todo no carro e o carro funciona todos os sensores, o peso agregado foi pequeno, não atrapalha a performance do veículo, já começa a interessar para outros mercados, não é A isso? gente começa a exportar tecnologias, né? Então, essa tecnologia da blindagem que nós temos no país, ela é vitrine para o mundo inteiro, né? Eu acho que hoje a gente é uma vitrine de carros blindados no nível 3A, né? Para o mundo inteiro. Deixar claro que é o nível 3A, né? Nível 3A, nós estamos falando de nível 3A, né, Marcelo? E espero que a gente não avance para um nível de necessidade de um nível maior. Aproveitando também aqui esse comentário, nessa portaria nova, está bem claro lá que para níveis acima do nível 3A, ou seja, o nível 3, que é para disparo de arma longa, você precisa de uma autorização especial, ou seja, tem que justificar o porquê que você precisa de uma blindagem desse nível. Se você talvez more ou trabalha em algum local que você está exposto a esse tipo de risco, você pode blindar sim o nível 3, mas depende de uma autorização especial. E o nível 4, esse é só para Forças Armadas mesmo, não é para qualquer um. Então fica aí a dica para você que está preocupado com a sua segurança. Voltando aqui aos materiais aplicados, eu tenho, pelo menos a percepção minha, né? Os vidros blindados hoje em dia, ele tem um nível de distorção bem menor do que aquilo que tinha. Lembrando que a espessura de um vidro blindado é bem maior do que um vidro original, né? Então tem lá os seus percalços. A transparência, vocês fizeram a busca por materiais e vocês devem ter levado em consideração a relação à transparência do vidro, não é isso? Muito. Os vidros blindados, eles têm duas características muito importantes, né? Você sai de um vidro de uma espessura de 8 milímetros, por exemplo, num para-brisa e vai para um 19, 21 milímetros, né? Isso é física, né? Você tem uma refração de luz. Sim. Então, quando você olha através desse para-brisa, pode ser que você veja essa refração. Tem gente que tem mais sensibilidade, tem gente que tem menos sensibilidade, mas isso é a nossa briga diária, né? Nossa, digo assim, dos fabricantes de vidro diário, né? Em reduzir espessura, em usar materiais que têm uma refração menor, né? Para ter mais transparência. No programa, além disso, a gente pensou muito na transparência desse vidro, né? Então, a gente tem vidros com mais de 80% de transparência. O que é isso? Isso é conforto visual. Para você que está dirigindo no carro, né? Você conseguir ver as coisas, sabe que você não está com óculos escuro no dia na chuva, assim, que você tem que ficar olhando. Então, essa também é uma coisa que no programa Vale Mais a gente olhou com muito cuidado, tá? Gente, eu vou reforçar o que ele falou aqui. Você, usuário, não está habituado com carro blindado. É o primeiro blindado. Eu estou vendo aqueles carros que tem aquele reflexo do painel, do velocímetro do carro. Gente, num vidro original de 7 ou 8 milímetros, evidentemente que um vidro com 19 ou 20 ou 21 milímetros é totalmente diferente, até porque no blindado é um composto. São vários materiais, vidro, polímeros e tal, e ele pode, não estou dizendo que você tem que aceitar não, tá? Essa refração de luz. E isso faz parte do composto. Então, antes de você já, né? Esse vidro está... Não, ele é do composto. Evidentemente que é muito importante você ter essa explicação da blindadora, a explicação técnica, e também quando você fala em garantia, eu atendi esses dias até, caso você precise, né? Pode chamar o Marcelo do Blindagem em Foco, mande sua mensagem lá para o marcelosilva@blindagemfoco. Mande seu e-mail com a sua dúvida que eu posso tentar ajudá-lo naquilo que for possível, né? Orientando. Garantia não é porque você está sentindo um desconforto que tem que trocar. Pode acontecer de você trocar por um vidro que vem até pior, tá? Mas eles estão dentro de uma norma. A ABNT tem uma norma que fala sobre transparência de vidro e sobre refração de luz. E os fabricantes de vidro evoluíram muito. Vidros blindados aqui no Brasil, eu vou fazer um elogio aqui ao nível de tecnologia, porque a gente tem uma qualidade ótica. Vocês não imaginam como era lá nos anos 90, no comecinho dessa história.
Então, faz parte. Você quer segurança? Tem. Outro detalhe, né, Tiosso? Todo item de segurança provoca um certo desconforto. Vamos levar, né? Capacete de construção civil, botina de aço, colete à prova de bala, o policial. Acho que ele gosta de usar aquele trem lá. Pesado, quente. Pô, mas só que é um detalhe. Ele te protege. E é esta a função de uma blindagem. Te dá segurança contra disparo de arma de fogo. Esse é o detalhe. Não é isso? É isso aí. E a busca que a gente tem, né? Então, ter vidros mais transparentes, mais leves, né? A gente tem vidros no programa de 32 quilos por metro quadrado. Vidro. Vidro. E a gente tem um outro produto que a gente usa, o Dura, dentro do nosso programa, que ele tem 6 vezes menos o peso de um aço. Imaginem que você tem uma coluna B do carro. Uma coluna B de um veículo, em média, pesa 5 quilos. Uma coluna B que a gente substitui esse material, isso é a tecnologia que está aparecendo hoje, pesa 900 gramas. Então, isso reflete no peso total do carro, diminuição. E aí, para finalizar aqui, para quem está entrando hoje nesse mundo dos blindados, pesa uma tonelada. Não, não pesa uma tonelada. Ele pesa mais ou menos entre 150 e 200 quilos. No caso de vocês, é isso? É isso. É esse o peso, Entre né? 130 e 200 quilos. E 200 quilos depende do tamanho do carro, evidentemente, da quantidade de vidros, porque pesa, né? Não existe blindagem que não pesa. Se alguém falar para você que pesa 100 quilos, cuidado, presta atenção, não é bem assim não, hein? Mas é isso. Gente, eu queria agradecer aqui a presença do Tiosso, esclarecendo aqui essas dúvidas para você que tem interesse ou está preocupado com a sua segurança e vai buscar. Temos aqui o site da Vale Mais. Vale Mais. Blindagem Vale Se Mais. colocar blindagem Vale Mais lá no buscador da sua internet, você já vai ver www.vw.com.br, blindagem Vale Mais. Tem mais detalhes explicando todo esse projeto que a montadora Volkswagen está encabeçando aí, tentando levar para você segurança. E, se você quer mais informações, não se esqueça. Mídias sociais, Blindagem em Foco, seja YouTube, Instagram, tudo que fala em mídia social. E também no canal ABC, você pode baixar no seu telefone, seja iOS ou Android. Você baixa o aplicativo do canal ABC e você assiste toda a programação do canal ABC, inclusive, evidentemente, o programa Blindagem em Foco, levando sempre para você esclarecimentos desse mundo de segurança de modo geral. Obrigado e fique atento nos nossos novos programas, que sempre vai trazer novidades para você. Obrigado.